Para você abrir a sua Bíblia em Malaquias, aleluia, o capítulo é o número 3 e o versículo é o versículo de número 10, aleluia, glória a Deus. Vou trazer uma palavra técnica hoje, amém? Uma palavra de ensino. Hoje eu gostaria muito que os obreiros estivessem todos aqui, mas infelizmente não estão, não é verdade? Seria muito bom se a igreja estivesse reunida para estar ouvindo essa palavra. No final também eu tenho uma palavra para os jovens, mas nem todos os jovens também estão aqui nessa noite para estar ouvindo. Um pequeno comentário que nós iremos fazer no final para os jovens. Aleluia, glória a Deus. E hoje está um tempo tão bonito, foi tão quente, não é verdade? Porque aqui nós enfrentamos alguns desafios e os irmãos sabem disso. Nós enfrentamos a natureza. Então, quando chove, o rio enche, nós temos que cancelar o culto. Muitas das vezes, quando as estradas também não estão boas, consequência de chuvas fortes, nós também temos que cancelar os cultos, porque nem sempre quem está de lá para cá consegue vir, nós de Barra para cá também não conseguimos e acabamos ficando ilhados. Então nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, não é verdade? O que faremos nós, irmãos, aleluia, glória a Deus, se não aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá, tá certo? Então hoje será uma palavra de ensino. Eu quero trazer para a igreja, para abrir a sua mente, para esclarecer, para jogar luz ao seu conhecimento, e eu creio que vai ser muito proveitoso para a glória de Deus, tá bom? Irmãos, é um assunto muito sério, tá bom? E eu quero compartilhar com a igreja. Malaquias é um livro muito conhecido, principalmente o capítulo e o versículo que nós iremos ler agora, tá certo? Diz assim o 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa passagem está no Antigo Testamento, foi dirigida pelo profeta Malaquias à nação, que estava vivendo uma crise existencial, tá certo? Eles não conseguiam colher o máximo, eles não conseguiam colher a média, eles só colhiam o mínimo, e eles olhavam para as nações que ficavam à sua direita e à sua esquerda, as nações vizinhas, e eles sentiam inveja do ímpio, porque o ímpio prosperava e eles não. Se nós voltarmos, porque para você entender o que eu estou falando, você precisa conhecer o contexto. Se nós voltarmos no versículo de número 17, antes do capítulo 3, no capítulo 2 e o 17 de Malaquias, você vai ver o seguinte: olha o que diz: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizei, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Era assim que pensava o povo de Israel. O povo de Israel, ele olhava para as nações e via umas nações que não serviam a Deus prosperando em tudo, em todas as áreas: sentimental, profissional, financeira, espiritual. Eles prosperavam em tudo, e o povo que Deus elegeu como seu estava indignado, porque via os inimigos, os descrentes, aqueles que não seguiam a lei de Moisés, prosperando, e eles estavam passando aperto. E eles diziam: Deus se agrada de quem é mau. Cadê o Deus do juízo? Por que Deus não faz alguma coisa? Pode ler o versículo, se não é exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Pode analisar de maneira fria, para você perceber se este não é a interpretação do versículo. Eles olhavam para o ímpio lá fora, e eles queriam a vida deles,
E eles diziam: nós temos Deus, eles não têm. Por que eles têm uma Hilux e nós não temos? Por que o maracujá deles prospera e o meu não prospera? Por que eles avançam e eu ando para trás? Eles só tinham um mínimo. Qual é o mínimo, pastor? Ora, existem 3 tipos de colheita: máximo, médio e mínimo. A máxima é aquilo que Jesus diz, 100 por 1. A média é o que Jesus diz, 60 por 1. Muita coisa. E o mínimo é 30 por 1. É a misericórdia de Deus. Não é mérito, é a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz no contexto, que o povo de Israel vivia murmurando e reclamando, irmão, à torta e à direita, sempre se queixando, sempre se lamentando, até que no versículo de número 8, Deus resolve agora mostrar onde é que está o erro. Aonde é que está o erro? Por que o povo de Deus não está prosperando e os ímpios lá fora estão prosperando? O ímpio não precisa ser fiel para prosperar. Tudo que o ímpio tem é isso aqui embaixo. Morreu, acabou. Ele não tem a esperança que eu e você temos. Agora, para nós que aceitamos a Jesus como Salvador, para nós que servimos a Deus, para prosperarmos, nós não podemos tomar o caminho do ímpio. Não dá certo para nós. Não dá certo para nós. Não dá certo. Para nós só dá certo se nós nos enquadrarmos dentro da palavra. Se sair fora do trilho, não dá certo. Então hoje eu reservei essa noite para falar sobre isso. Por isso que eu queria os obreiros todos aqui. Por isso que eu queria a igreja completa aqui. Amém? Para que pudessem aprender sobre o que eu tenho a dizer aqui nessa noite, porque hoje eu não quero falar apenas de dízimo, eu quero falar sobre vocação, sobre chamada, sobre ministério, para que o dízimo serve, afinal de contas. Se fala tanto em dízimo, para que o dízimo serve? O que é o dízimo de verdade? Vamos falar sobre isso. Então, irmãos, a Bíblia diz que Deus resolve mostrar onde está o erro. Versículo de número 8 do capítulo 3. Olha o que Deus diz através da boca do profeta Malaquias: roubará o homem a Deus? Ponto de interrogação. Uma pergunta: roubará o homem a Deus? Olha a resposta dos que foram perguntados, do povo: em que te roubamos? Em que te roubamos? Respondendo para Deus: nós estamos te roubando em quê? Aí o Senhor, ele diz assim: nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. Deus poderia dizer só nos dízimos, mas agora ele acrescentou, ele colocou ofertas. Existe um acréscimo além do dízimo. Dízimo é uma coisa, oferta é outra, e nós vamos aprender isso aqui. Enquanto eles estavam dizendo: Deus está do lado de quem é mau, e quem é mau agrada a Deus, na verdade eles estavam fazendo algo de errado e não estavam percebendo. E se estavam percebendo, estavam fingindo que não estavam percebendo. Mas a Bíblia é clara que Deus mostra onde está o erro: nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, antes de continuar o texto, eu gostaria de lhe dizer que o dízimo, ele sempre existiu. Desde o dia que o homem foi expulso do Éden, o homem tinha que comer do suor do seu rosto. Depois que ele recebia o seu salário, ele tirava a 10ª parte para entregar ao Senhor. Nós podemos ver isso claramente, que o dízimo é antes da lei, porque Abel e Caim, os 2 primeiros filhos de Adão, eles ofereceram dízimo ao Senhor. Aquele sacrifício era o dízimo dos rebanhos de Abel, as primícias, é a primeira coisa
que você deve fazer quando recebe o seu salário não é pagar conta, não é emprestar o seu dinheiro, não é tomar emprestado de ninguém, não é você fazer suas compras, não é pagar a farmácia. A primeira coisa que você deve fazer é tirar o do Senhor. Isso é primícia. Você não pode deixar para que seja o que sobra do seu dinheiro. É aí que entra a fé do crente. O crente, ele tem que ter esse entendimento de que tudo que passa pela mão dele tem que vir para o altar. Tem que vir para o altar. Quando Abel, ele tira das primícias das suas ovelhas e coloca no altar o melhor, as notas são todas iguais, irmão. Se você tem R$1.000, 10 notas de 100, não é tudo igual? Mas para o Senhor tem que ser a primeira. Você está entendendo o que é o dízimo? É a primícia, a primeira tem que ser para o Senhor. Não pode ser a 10ª, não pode ser a 5ª, tem que ser a primeira. Mas dízimo não é 10, é a 10ª parte, mas tem que ser a primeira. Isso é dízimo. Isso é dízimo. Quando Abel coloca das primícias, Deus recebe o sacrifício de Abel e queima com fogo, transformando o sacrifício, a oferta, o dízimo em holocausto. Quando Caim vai ofertar, vai dizimar, o que ele faz? Pega qualquer coisa. Você está entendendo? Ele pega qualquer coisa e ele coloca no altar. Mas ele quer o mesmo resultado que Abel teve, só que ele não vai ter o mesmo resultado que Abel teve. Esse qualquer coisa pode ser, irmãos, que ele colocou a 10ª parte. Ninguém está dizendo que ele não colocou a 10ª parte, mas ele não colocou das primícias, do melhor. Ele colocou do que sobrou. Então o resultado não foi o mesmo. Deus, para ensinar esse princípio para Caim, não digo para ensinar porque Adão já havia ensinado, mas para relembrar Caim, o que Deus fala para Caim? Não é certo que se tu procederes como teu irmão, tu também serás aceito? A tua oferta, o teu dízimo também será aceito? Se tu fizeres como teu irmão fez, não é certo que tu serás aceito? Mas a Bíblia diz que ele foi rejeitado. Amém? Então o dízimo, ele é antes da lei, depois ele é inserido na lei, e este é o único meio para que nós, os que servimos a Jesus, venhamos prosperar. Não existe outro meio. Não existe oração forte, jejum forte, não existe, irmãos, campanha forte, não existe outro meio para nós prosperarmos, só através da obediência. Agora, quando o dízimo sai dos patriarcas, sai do patriarca Abel, sai do patriarca Caim, sai do patriarca Noé, sai do patriarca Abraão, sai do patriarca Jacó, sai do patriarca Isaac e migra para a lei de Moisés, estou lhe dizendo que é o dízimo. O que é o dízimo na lei? O dízimo na lei, preste atenção para você não perder o fio da meada. O dízimo na lei é a resposta, preste atenção, e a herança de uma tribo. O dízimo na lei é a resposta, a herança, a providência, o socorro, o salário de uma tribo na lei. Haviam 12 tribos em Israel. Todas, quando Josué estava separando a herança das terras de Canaã, todas as tribos, tribo de Judá, tribo de Aser, tribo de Benjamim, tribo de Rubem, tribo de Dan, todas as tribos de Israel receberam terra, irmão Matilde, receberam herança. Se recebeu terra, vai cultivar, vai arar, vai produzir e vai ter para se manter. Todas as 11 tribos receberam terras, mas uma tribo não recebeu nada como herança, nada materialmente falando como herança, não recebeu um hectare, não recebeu nada.
Que tribo é essa, pastor? Alguém sabe me dizer que tribo é essa? Tribo de Levi. Que foi que a tribo de Levi recebeu? Recebeu a responsabilidade de cuidar das coisas de Deus. Era uma tribo que era voltada para cuidar das coisas de Deus. A tribo de Levi, preste atenção, não tinha herança na terra, não recebeu herança de Josué, não recebeu herança profeticamente de Moisés. Moisés era da mesma tribo de Levi e mesmo assim Moisés não dividiu um grão de areia para sua própria tribo. Agora, a tribo de Levi foi escolhida por Deus para quê? Para cuidar das coisas de Deus. Tem que ter alguém para cuidar das coisas espirituais. Tem que ter alguém para cuidar da vida espiritual das 11 tribos. E Deus escolheu Levi. Para Levi ficou o que, pastor? O sacerdócio. Levi era o sacerdote. Levi era responsável por ser o mediador entre Deus e os homens. Era Levi que pegava o sacrifício de todos os seus irmãos, pegava o pecado de todos os seus irmãos e sacrificava por ele e pelos seus irmãos aonde? No altar. Qual era a herança, a providência, o salário de Levi? O dízimo. O dízimo era para a casa de quem? De Levi. Diga comigo, Levi. O dízimo era para a casa de Levi. Nenhuma outra tribo podia ter parte no dízimo. Só a casa de Levi. Todas as tribos tiravam das primícias. Benjamim tirava 10%, Dan tirava 10%, Rubem tirava 10%. Todas as tribos tiravam 10% e levavam no templo para a tribo de Levi, porque Levi era o sacerdote, era o responsável. Só quem pode receber dízimo é sacerdote. Se não for sacerdote, não pode receber dízimo, não pode receber oferta. Só sacerdote pode receber dízimo. Estou falando de antiga aliança, não cheguei em nós ainda. Estou falando para que você possa entender. Estou falando para que fique claro. Só sacerdote pode receber dízimo e oferta. Só o sacerdote. Amém? Quando Jesus estava observando os ofertantes, ele perguntou para os seus discípulos: quem deu mais? Quem deu mais? A viúva. Agora, por que Jesus sabia que foi a viúva? Porque ela deu tudo. E porque ele viu. Agora, como ele viu? Ele viu porque eles estavam ofertando e não dizimando. Por quê? Porque o dízimo é um compromisso secreto entre você e Deus. A oferta, ela é aberta. A oferta, ela pode ser revelada. Mas o dízimo é algo secreto entre você e Deus. Jesus viu porque era a oferta da viúva, não era dízimo da viúva. Ela deu tudo que ela tinha, toda oferta que ela tinha, ela entregou. O dízimo é secreto. Agora preste atenção, mesmo a oferta, Jesus vendo, como é que funciona a oferta nos nossos dias? Nós passamos, pega aqui para mim, irmã Mônica, por favor, essa salva. Nós passamos essa salva, é ou não é verdade? Obrigado. Nós passamos essa salva. Nos dias de Jesus havia um gasofilácio. Quem sabe o que é um gasofilácio? Não sabe? É uma caixa, como se fosse esse púlpito, toda fechada. E ela só tem uma aberturazinha para colocar um envelopinho dentro. É uma urna.
Você coloca o envelope aqui ou aqui, e a oferta e o dízimo vai cair lá dentro. Você entende? Então, nos dias de Jesus, se levava até o altar no gasofilácio. Tem algumas igrejas, eu acho que o irmão Zezinho já deve ter visto. São Paulo tem muito, aqui também agora já tem. Batista, tá certo? Presbiteriana, você sai do seu lugar, vai até lá à frente, na África é muito assim, e deposita a oferta, tá certo? Agora preste atenção, por que caixa? Por que salva? Por que tem que usar essas coisas? Por quê? Porque o reino de Deus, preste atenção, é mistério, você entende? Se fosse para ser as claras, nós não precisaríamos de tesoureiro, salva, é ou não é verdade? Você já viu que no ministério de Jesus tinha tesoureiro? Tinha ou não tinha? Quem era o tesoureiro do ministério de Jesus? Judas, mas era tesoureiro, e aí, era habilitado para ser tesoureiro. Se ele é traidor, qual o problema dele? Mas ele era habilitado para ser o quê? O tesoureiro. Era o mais inteligente da turma, o mais esperto era Judas. Fizeram a biografia dos 12 apóstolos, o mais inteligente era Judas. Calculista, frio, não se emocionava com qualquer coisa. Enquanto Pedro estava lá se descabelando, chorando, ele estava lá gelado. São besta. Enquanto estava lá Tomé preocupado, ele estava frio. Ele era a pessoa certa para lidar com a bolsa. Tinha um alforge. Isso aqui representa um alforge. Tá certo? Se fosse para ser tudo às claras, não é verdade? Nós não precisaríamos usar o quê? Salva, gasofilácio. Para que isso? Mas até Jesus tinha um tesoureiro particular. O tesoureiro já indica que o negócio da oferta e do dízimo é com Jesus e com o tesouro. Nem os apóstolos sabiam quando tinha lá, só Judas, que era quem? O tesoureiro. Judas era o tesoureiro. Judas sabia quanto tinha lá dentro. Você acha que no ministério de Jesus entrava pouco ou muito? Estou falando de Jesus, viu, irmão? Você acha que entrava pouco ou entrava muito? Muito. Quem acha que entrava pouco? Levanta a mão. Eu acho que era pouco, porque naquele tempo acho que não existia. O muito que tinha boa vontade. Pronto. Moisés acha que entrava pouco. Quem acha que entrava muito? Levanta a mão. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, entrava muito. Não era muito mesmo. Quando não vinha dinheiro, vinha perfume. Caro. Vaso de alabastro. Tá certo? Que o tesoureiro até achou ruim. Quando a mulher chegou para ungir Jesus antes da sua morte, preparar ele para a cruz, a mulher quebrou o perfume, ungiu Jesus, aí ele falou: meu Deus do céu, meu Deus, estava para pegar esse perfume, vender e dar o dinheiro para os pobres. É dinheiro demais. Jesus falou: os pobres sempre vão existir, não é assim? Muito dinheiro. Havia mulheres ricas que investiam, patrocinavam o ministério de Jesus. Por isso o tesoureiro, para cuidar das finanças. Então, irmãos, o reino de Deus tem os seus particulares. Se fosse para ser as claras, o que nós iríamos fazer? Presta atenção. Eu não tenho problema, não tenho tabu, não tenho problema com o negócio de dinheiro, dízimo, não tenho. Nós íamos fazer isso aqui, ó. Jogar tudo em cima do altar. Tudo. Jogar tudo. Nós iríamos fazer isso aqui, ó. Ver se cai mais alguma coisa. Contar para todo mundo ver. Você entende? Não haveria necessidade de um tesoureiro. Não haveria necessidade de termos, irmãos, aleluia, alguém em particular, porque nós íamos fazer isso aqui, ó. 5, 10, 20, 30, 40, 60, 67. Mas aqui é secreto. A oferta pode ser revelada, mas aqui é secreto. Irmãos, deixa eu falar algo. Eu fico feliz pela vitória que o irmão Zezito teve, pelo testemunho que o senhor contou aquele dia aqui, glória a Deus. Mas eu preciso ensinar a igreja.
Tá certo? Aquele foi uma vitória muito grande e nos ajudou bastante. Mas naquele testemunho do seu dízimo de R$1.000, eu fiquei muito feliz. Porém, nós recebemos como oferta, porque foi revelado. Então, uma vez revelado, a bênção ela vai vir como oferta, não como dízimo. A palavra é um mistério, a palavra é um segredo. E quando você semeia no mistério, pode ter certeza que você vai colher no mistério, mas vai colher. Agora, você não pode de forma nenhuma revelar o que é segredo entre você e Deus. Se alguém descobrir, ou porque vazou uma informação, aí já não é, você não tem mais nada a ver com isso, porque isso aqui é muita responsabilidade, muita responsabilidade. O que está aqui é secreto, secreto. Muito bem, nós recebemos como oferta, e por ter recebido como oferta, eu não toquei R$1 para o meu uso pessoal. Não toquei R$1, não comprei um alho nem um limão. Está ali minha esposa de prova, está aqui a irmã Matilde de prova. Essa última compra que nós fizemos para a construção, o que eu fiz? O dízimo, como foi revelado, vai ser usado como oferta. Nós pegamos o dízimo e usamos R$990 nessa compra. Matilde está com a nota, não está? R$990. Sobrou 10, pastor, e os 10? Dá para comprar o alho e o limão ainda? Não. Os 10 nós vamos inteirar para comprar o prego ou qualquer coisa para investir na construção. Por quê? Porque, eu vou lhe ser sincero, o dízimo era destinado a uma tribo, a tribo de Levi. Só o sacerdote poderia colocar a mão no dízimo e na oferta. Eu vou fazer você entender o que muitos pastores às vezes querem esconder. Eu não vou esconder, porque eu não preciso. Eu não tenho necessidade de esconder, tá certo? Até porque eu não vim para cá para ser mais uma mundial na sua vida. Eu não vim para cá para ser uma universal na sua vida. E não vim brincar com a sua fé, de forma nenhuma. Uma vez eu preguei, nós colocamos no grupo que aqui parece uma barraca, mas é a nossa barraca, não é assim? E nós vamos cuidar da nossa barraca, é ou não é verdade? Parece mesmo uma garagem, mas é uma igreja, não é verdade? Ainda que não pareça, é. Porque o que faz a diferença, irmãos, o que faz a diferença não é as paredes bonitas, como nós vamos deixar o outro templo, não é um piso de porcelanato, não é um púlpito todo no mármore. O que vai fazer a diferença é a presença de Deus. Eu conheço pessoas que frequentam grandes templos, mas a vida está amarrada, a casa é de cabeça para baixo, irmão Zezito. Você olha, entra dentro da casa da pessoa, você não sabe se está no banheiro ou se está na cozinha, toda destruída. Está aqui minha esposa que não deixa mentir. Pessoas que frequentam a Assembleia de Deus, mas não conseguem fazer uma reforma dentro de casa. Não estou dizendo para construir um palácio, mas não conseguem viver dignamente. Aqui nós podemos não ter uma igreja chique, é ou não é verdade? Mas nós temos que ver a bênção de Deus nos acompanhando no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Nós temos que ver que nós conquistamos, que nós conseguimos, que tem uma moto chegando na porta da nossa casa, que tem um carro chegando na porta da nossa casa, que a saúde está vindo para a nossa vida, que nós paramos de consultar tanto médico, gastar tanto com médico. Nós temos que ver a bênção de Deus nos acompanhando, amém? E o dízimo faz parte de tudo isso. Agora o dízimo, ele tem que ser devolvido com uma finalidade. Que finalidade é? A finalidade pela qual ele foi criado por Deus. Vamos saber qual é a finalidade do dízimo? Quem está entendendo, diga amém. Vamos saber qual é a finalidade do dízimo. Vamos lá. Olha o que diz aqui o 10. Tem um segredo aqui, muita gente passa batido. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Opa! Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro, irmão, não é de pedra. Não foi feita com mãos de homens. Mas o sacerdote tem que recolher o seu dízimo. Não vai ter jeito. Se não for eu, vai ter que ser outro.
mas alguém vai ter que recolher o seu dízimo da sua mão. Tem que fazer essa transição. Você tem que entregar para o sacerdote, não vai ter jeito. Você vai ter que entregar. Se não for para mim, vai ter que ser para outro. Mas vai ter que entregar para o sacerdote. Porque esse é o único meio de você colocar na casa do tesouro, que é espiritual. Do tesouro. Se é tesouro, tem riqueza lá dentro. Você está levando a casa do tesouro, eu vou lhe mostrar o que é. Então, quando você traz os dízimos à casa do tesouro, qual é o motivo pelo qual você leva o dízimo lá? A Bíblia responde: para que haja o quê? O quê? Mantimento. O que é mantimento, irmãos? Comida. Mantimento é comida. O que será que mais é mantimento? Roupa é mantimento. O que será que mais é mantimento? Calçado. Vai mandar seu filho para a escola descalço? Vai vir para a igreja descalço? Mantimento. Hoje transporte é necessidade ou é luxo? Mantimento. Motocarro, mantimento. Serviço, calma que eu vou chegar lá. Mantimento. Vamos no mantimento. Mantimento, voltando lá para o que o irmão Beto falou, é comida. Preste atenção. Comida, amém? Mantimento é comida. Vamos lá, irmãos. A finalidade do dízimo é chegar na mão do sacerdote. Você tirou os 10%, a primícia daquilo que Deus lhe deu, porque dízimo também é gratidão. Dízimo é gratidão, não é barganha. Dízimo é gratidão. Voto é diferente de dízimo, não é? Voto você fala: se o Senhor me der, eu faço isso, não é assim? Se o Senhor realizar, eu faço aquilo, não é assim? Agora, dízimo é diferente. Dízimo você já está dando do que Deus lhe deu. Deus lhe deu 100, 10 é de quem? É do Senhor. Deus lhe deu 1000, 100 é de quem? Do Senhor. Deus lhe deu 100 mil, 1000 é de quem? 10 mil é de quem? Do Senhor. Já estou roubando a Deus com 9 mil. 10 mil é de quem? Do Senhor. Deus lhe deu 1 milhão, 100 mil é de quem? Agora, como que eu vou ser fiel no muito se eu não sou fiel no pouco? E tem pessoas, irmão, tinha uma irmã na nossa igreja, ela não está mais entre nós, tá bom? Ela já saiu do nosso ministério, muita oração que eu fiz. Eu sou um pastor doido, muita oração. Problemão. Não é problema de dor de cabeça, eu tive um problema em casa, eu estou passando uma luta com o esposo. Não estou falando disso não. Escândalo, querendo queimar a obra de Deus, escandalizar, certo? De envergonhar, coisa terrível. Essa irmã, 5 da manhã, não me mandava mensagem. Tinha uma mensagem da irmã, 5 da manhã. Eu falei: misericórdia. 5 da manhã, a irmã mandando mensagem. Mandava para a Rita também, para o meu e para dela. Para a Rita era de noite, para mim era 5 da manhã. Ó, chegou a mensagem. Aí eu, lá para as 8 horas, eu abri a mensagem, que era direto: pastor, eu estou lhe enviando o comprovante do meu dízimo. Quando eu abri o comprovante, R$7. 5 da manhã. Estou falando mal não, preste atenção para você entender o que eu estou falando. 5 da manhã, R$7. Aí depois, quando era 3 da tarde, outra mensagem: pastor, estou lhe enviando o comprovante. Esse aí é do meu neto.
R$15. Eu estava lá. Mas já que é. A melhor que ela. R$15. Não esquecia nunca, irmão. No pouco, fiel em tudo. Recebi 70, mandei 7. Recebi 150, mandei 15. Tome comprovante. A gente orando por ela, Deus abre uma porta ampla, grande, espaçosa. Coisa de 30 mil, irmão, para cima. Coisa de 30 mil para cima. A primeira parte. Aí aquele que era fiel no 5 da manhã, pastor, meu comprovante. Segura. Aí o pastor lá abria 5, 15, fiel no pouco. Quando chegou na hora da vaca gorda, no muito, sacerdote está intercedendo, sacerdote está orando. Foi o que ela fez? Esqueci. Nunca esqueceu? Esqueci. E irmão, sabe que a primeira remessa não devolveu o dízimo do Senhor. Deu um pepino na vida dessa mulher tão violento. Brincando com as coisas de Deus. Deu um pepino na vida dela tão violento, irmão, que ela foi primeiro começar a pagar as contas dela, investir no que ela queria, comprar quinquilharia para dentro de casa. Eu vi um sofá grande, comprei. Eu vi um armário grande, comprei. Eu vi uma TV do tamanho da porta, botei dentro de casa. E foi comprando. E pastor, esqueci de tirar o do Senhor. Foi fazer um pix para um rapaz de um carro que ela tinha comprado, e foi comprando coisa, e foi investindo, esqueceu do Senhor. Quando ela fez o pix errado, ia mandar para um rapaz, mandou para o devorador. O devorador falou: é aqui mesmo, está aqui, a pastora está de prova. Mandou aqui, ó. O que é isso, pastor? Pessoas que são fiel um pouco, mas não sabem lidar com muito. Quando chega diante do muito, irmãos, aleluia, esquece a sua fidelidade. Você tem que entender que tudo que passa pela sua mão, você tem que tirar o do Senhor. E aí eu me reporto aos pastores. Olha, eu nem cheguei ao que eu quero ainda. Eu me reporto a muitos pastores que tem por aí, que às vezes quando o pastor anda com um carro velho, Deus não é com ele. Quando o pastor anda de carrão, ele é ladrão, é ou não é? Se o pastor anda de carrão, é ladrão. Se o pastor anda de carro velho, Deus não está na vida desse pastor, não é? Eu fui numa pizzaria um dia desses, comer uma pizza com a minha esposa. Eu cheguei lá, a dona da pizzaria é crente. Ela chegou para mim, ela deu uma olhada assim no meu carro, assim, eu vi um menosprezo, eu vi um deboche. E o carro cheio de poeira, que as estradas aqui não alisam, não tem como o carro estar limpo. O carro até bonitinho, mas com perna de pó. Ela deu uma olhada assim, ela falou: ah não, meu pastor tem que andar bem. Estava errado. Eu quero ver meu pastor batendo de carrão. Eu quero ver meu pastor com a casa boa mesmo. Mas como é que o pastor vai me abençoar se ele não tem nada? Você está entendendo, irmão? Mas só que nós somos um ministério novo. Todo mundo aqui tem que crescer por igual. Porque eu sou Levi na vida de vocês. Eu sou Levi na vida de vocês. Quem está abençoando vocês hoje aqui não é Valdomiro. Você pode botar a oração do Bispo Leonardo, não é ele. Você pode colocar Edir Macedo. Você pode chamar Silas Malafaia. Você pode chamar Marco Feliciano, Abílio Santana, quem você quiser. Não é nenhum deles. Quem abençoa a vida dos irmãos é o pastor Marcos, que está aqui pregando a palavra e orando pela vida de vocês, para que a colheita seja destravada. Eu sou Levi na vida de vocês, eu sou sacerdote. Se você é fiel no pouco, você precisa continuar sendo fiel no muito. Como é que eu vou bater de carrão se você não for fiel no muito? Como é que eu vou chegar aqui, irmão, com a Hilux branca SW4 ou um Jeep branco Renegade? Como? Você sabe, irmãos, eu estou brincando. Lógico que o objetivo não é esse. Se Deus quiser dar um dia, amém. Mas o que eu estou querendo dizer é que Deus só vai nos colocar no muito se nós formos fiel no. E se formos fiel no pouco, também temos que ser fiel no. Não adianta ser fiel no pouco e não ser fiel no muito. Deus não vai abençoar, irmão. O que nós vamos colher é apenas aquilo que nós achamos que é o que merecemos para sobreviver. O que é isso, pastor? A misericórdia. E quem age dessa forma
roubando do que é de Deus, pode até falar, mas eu tenho levado a vida assim, para mim está dando tudo certo. Estou trocando de carro, estou ajeitando isso, estou ajeitando aquilo. E você vai levando a vida pensando que consegue. Só que eu vou te dizer uma coisa: quando não quebra no começo, quebra no meio. Quando não quebra no meio, quebra na ponta, mas quebra. Por quê? Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ele colher. Então, irmãos, você preste atenção. Eu não sou o mercador da fé, o mercenário da fé. Eu não sou o mercador da fé. Nós começamos essa construção, eu passei um tijolinho para tu? Passei para a irmã? Passei para o irmão Zé? Passei um pedacinho da cruz de Cristo para tu? Passei um manto de Abraão para tu? Eu vendi algum lenço para vocês? Não vendi. E nem vou vender. Porque a palavra é o suficiente aqui nesse lugar. Nós fazemos campanhas aqui, destravando colheita. Cada campanha dessa em qualquer outra igreja, no mínimo a gente começa de 1.000 para baixo, irmão. É ou não é verdade? Eu estou mentindo. Então, se nós percebermos, a única coisa que nós fizemos foi passar um envelope vermelho, de forma voluntária, para que cada um sentisse no seu coração e ofertasse, é ou não é verdade? Para que comprássemos o quê? Material para a nossa construção. Agora preste atenção: o primeiro motivo pelo que o dízimo foi criado, na lei de Moisés, porque na época dos patriarcas não havia templo, você subia em cima de uma montanha e dava o seu dízimo direto para Deus, o fogo descia e queimava a oferta. Agora, na lei, o motivo pelo qual o dízimo foi criado foi para manter a tribo que não recebeu herança terrena, foi para manter os sacerdotes e os levitas da casa do Senhor. Porque você acha que isso aqui é o que para mim? Além de vir adorar, isso aqui é o que para mim? Você sabe? É um serviço. Isso aqui é um trabalho. Isso aqui é um serviço. Para todo sacerdote, isso aqui é um serviço. Veja, os crentes que vêm para adorar, para oferecer a sua adoração, ele recebe a sua oportunidade e senta. Recebe a sua oportunidade e senta. Mas o sacerdote, ele está aqui ligado todo o tempo. Ele está trabalhando. Tanto aqui como lá na rua, como no Capão do Curral, nós estamos lecionando, fazendo o nosso serviço, cuidando da vida espiritual de cada um de vocês, velando. Existem momentos que não dá para você orar, tá? Não dá, mas o pastor tem o tempo livre para buscar pela igreja, e é isso que nós fazemos. Isso se chama serviço sagrado. Serviço sagrado, amém? Então, o primeiro motivo pelo qual o dízimo foi criado foi para mantimento. Se você, vamos supor que você esqueça o seu dízimo, uma semana, 2 semanas, um mês, está lá na sua casa. Como tem, muitas das vezes aqui não acontece, mas lá na rua tem uma irmã que ela deixa o dízimo dela 2, 3 meses guardado. Está aí, tá sabe? Vai acumulando. Deixa guardado. Agora, se ela faz isso, deixa o dízimo guardado dentro da casa dela, sabendo que Deus já deu para ela o desse mês, já deu para ela o do mês que vem, já deu no próximo mês, e ela está segurando o dízimo, ela está tirando o pão da mesa do pastor. Ela está tirando o pão da mesa do pastor. Porque o pastor é o sacerdote. Abre o teu entendimento para você entender. Abre o seu entendimento. Você está tirando a oportunidade de alguém. Porque Deus já me deu, só que eu estou retendo, eu esqueci. É por isso que dízimo é o quê? Primícia, tá certo? Primícia. Dízimo. Quem acredita que dízimo foi feito para construir? Construir. O dízimo é para construir. É primeiramente para a casa de Deus. Quem acredita? Amém. Amém. O dízimo primeiramente não é para construir. Os pastores podem não falar isso, mas eu falo para vocês, que eu tenho essa intimidade com vocês. O dízimo primeiramente não é para construir, não é para ser usado em construção, é para mantimento.
E o que é para ser usado para construção, pastor? Se o dízimo, oferta. Veja quando Deus fala, olha como Deus roubará o homem a Deus, em que te roubamos? Aí Deus responde, nos dízimos e nas oferta para construir. A oferta é para construir. Não que o dízimo não possa ser usado, pode, mas a primeira prioridade do dízimo é para quê? Mantimento. Agora a oferta é para ser usada como construção. Quem conhece a Assembleia de Deus ali em Barra da Estiva, mais linda? Pronto. Eu mexi massa ali, Rita mexeu massa, nós lixamos parede, nós participamos daquela reforma. Nós entrávamos lá dentro, saía branco de massa corrida, sobrancelha branca, cabelo branco, saía espirrando pó. Nós participamos daquela conquista, daquela grande obra. Tem vídeos meus pregando lá. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, não entrou R$1 de dízimo ali. Tudo foi oferta. Tudo foi oferta. A oferta é usada para construção. Então nós temos que entender que o crente tem os seus direitos, mas tem as suas obrigações. Tá certo? Agora eu quero confirmar isso que eu estou falando, porque até agora você pode estar dizendo aí, tudo isso é Antigo Testamento, pastor. Abre 1 Coríntios, por favor. Quem entendeu até aqui? Amém? Eu estou quase encerrando. Abra em 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Do verso 1 em diante. Eu não ia ler o contexto todo não, mas eu vou ser breve. Você vai entender a importância de você ser fiel ao seu Deus. Dízimo não se administra, tá, irmãos? Eu não posso chegar e dizer, a gente hoje entrou muito na igreja, hoje aconteceu, preste atenção, se entrar 1.500 aqui, ou se entrar R$300 aqui, ou R$50 aqui, ou R$2 aqui, tudo que entrou é para mantimento. Todo dia, já pensou se todo dia entrasse 1.500 aqui? Você não estava de carro, não estava de avião, né? Não era assim. Aí o pessoal fala, está roubando, hein? Aí está roubando com força. É ou não é verdade? Irmãos, agora presta atenção, não entra. Nós temos dificuldade, irmãos, em trazer o povo para o culto. Imagina para colocar 1.500 todo culto. É ou não é verdade? Deus vai abençoar, vai vir muito mais. Eita, Deus usa quem quer. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem abriu aí em 1 Coríntios capítulo 9, aleluia, do verso 1 em diante. Hoje ele está bonzinho, estou gostando, aleluia, glória a Deus. Aleluia, maravilha. Abra aí comigo aí, quem achou diz amém. Diz assim, capítulo 9, 1 Coríntios, do verso 1 em diante. Não sou eu porventura livre? Ponto de interrogação. Não sou apóstolo? Outro ponto de interrogação. Não vi Jesus nosso Senhor? Mais um. Acaso não sois fruto do meu trabalho? No Senhor? Mais um ponto de interrogação. Se não sou apóstolos para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Agora ele diz o seguinte: a minha defesa perante os que me interpelam é esta. Preste atenção, porque tinha gente querendo saber o que estava acontecendo nos bastidores. Tinha gente querendo saber e interpelando Paulo, indagando, questionando, querendo saber. É por isso que Paulo diz: espera aí, eu não sou apóstolo também? Se eu não sou para alguns, para vocês eu sou. Vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? E Paulo começou a devolver com outras perguntas. Agora preste atenção, no 4. Não temos nós o mesmo direito de comer e beber? Aqui é Novo Testamento. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, porque Paulo era solteiro.
Pedro era casado, Tiago, irmão de Jesus, era casado. Agora Paulo está dizendo: eu não tenho direito de casar também, não é? De ser acompanhado de uma mulher irmã crente. Irmã. Então Paulo estava também falando que ele tem a mesma autoridade, o mesmo direito. Olha só o que ele diz: como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, versículo 6. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu não deixei de trabalhar completamente. Tá certo? Esses dias mesmo, se você for no Instagram da pastora Rita, você vai ver que nós trabalhamos. E nós agora tivemos que pegar alguns contratos para poder trabalhar. Você entende? Então significa que aqui não chove dinheiro como muita gente pensa. Porque às vezes, irmãos, a gente pensa o seguinte: entrou muito, vamos investir tudo na construção, vamos jogar tudo na construção. O dízimo, em primeiro lugar, é para mantimento, a oferta é para construção. O dízimo pode ser retirado uma parte para construção, claro. Agora, a prioridade não é essa, a prioridade é mantimento. O que Paulo está dizendo aqui? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Por que ele está falando isso? Porque Pedro vivia da obra, Tiago vivia da obra, João vivia da obra. Eles eram as 3 colunas da igreja em Jerusalém. As ofertas, os dízimos chegavam nos pés dos apóstolos e eles repartiam como bem queriam. Agora Paulo e Silas ainda trabalhavam. Eu tive que pegar aí uns 3 contratos, 3 festas. E irmãos, eu estou indo porque é necessário. A igreja não está rendendo tudo isso como todo mundo pensa. É necessário. Infelizmente eu estou indo. Mas a minha vontade, irmãos, é me dedicar apenas ao serviço sagrado. Apenas a palavra de Deus. Mas nós temos que trabalhar no mundo secular ainda. Pegamos uma festa agora, no sábado passado. De lá a gente, na correria, fui na casa da irmã Hildes. Sábado que vem eu quero estar lá de novo, na casa dela, acompanhando ela de perto. Porque nós não somos pastor só de propósito. Eu sou pastor de propósito. Eu sou pastor de aquele movimento. Não, eu sou pastor de acompanhar. Tá certo? E nós temos um caso desse de acompanhamento. Não só um, mas muitos, mas eu só vou usar um exemplo. O Isaac mesmo, filho da irmã Vanessa, eu sempre falo isso aqui, vou bater na tecla. O Isaac é fruto de milagre, de campanha. Corri um sério risco de perder essa criança, mas a criança está aí, fruto das nossas orações, sinal de que Deus aprovou nosso sacerdócio. Ainda que seja modesto, simples, que não tenha tanta condição, mas na hora séria, na hora que realmente Deus quer mostrar que Ele é Deus, Ele manifesta o poder dEle. Deus não vai ficar operando só porque a gente quer, mas quando Ele fala assim: meu nome vai ser glorificado nesse menino quando nascer, Ele faz. Agora, irmãos, é sinal de que Ele tem aprovado o nosso chamado. Agora preste atenção, Paulo está dizendo: ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Só Pedro, Paulo, Tiago, João? 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Preste atenção. O exército manda chamar o irmão Zezito, convida ele para a guerra. Ele vai botar o que é dele na guerra? Ele vai pegar os bens dele e colocar na guerra? Ele vai às próprias custas dele para a guerra? Quem convocou é que tem que patrocinar. Não foi o exército que convocou? O exército tem que colocar a arma na mão dele. O exército que convocou tem que vestir ele com a farda. Não foi o exército? Então o exército se vira, bota a bota no pé dele, bota capacete, prepara ele, mochila, comida na mochila para ele ir para a guerra. Agora ele não pode chegar: vou para a guerra, fui convocado, vou passar ali na loja ali, comprar minha mochila. Ixi, meu Deus, uma arma está tão cara. Uma arma é muito caro, não é? A arma é mais de 15. Olha o que Paulo diz. Aleluia, olha o que Paulo diz. Quem jamais, preste atenção, tá bom? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ninguém, irmão.
Quem convocou, garante. Não é assim? Deus não te chamou, Deus garante. Deus me chamou, Deus garante. Eu não posso pegar a própria custa e jogar. Se o dízimo é mantimento, nós temos que entender. Porque tem igrejas, graças a Deus aqui não é assim, mas tem igrejas por aí, como a pastora Rita diz, tem igrejas por aí que quer que o pastor viva de glória a Deus e aleluia. Se alimente de luz, igual as plantas, e faça fotossíntese. É, não é? Pastor, entrou alguma coisa aí, vamos fazer assim, é ou não é? O pastor não come não, não veste não dá manutenção no carro, não bota gasolina, não compra um remédio que não adoece também não, é de ferro, é o super-homem. Agora deixa eu falar uma coisa, tem gente que pensa, irmãos, eu vou ser sincero, se for para a gente dizimar e a gente administrar o nosso dízimo, não dizima, é ou não é? Como é que eu vou dizimar administrando? Você não está dando o que é seu não, você está dando o que é do Senhor. Você já pensou se o pastor recebe o seu dízimo, a sua fidelidade? Levi, recebe o seu dízimo, a sua fidelidade e fica de olho no seu 90 ainda? O que você acha que acontece nas igrejas na hora que vende um pedacinho da cruz de Cristo, que passa o lenço, que vende a meia, que passa o óleo, que vende o vinho e que distribui vários envelopes disso aqui? Irmão, ele não está satisfeito só com o seu biju não, ele está de olho no seu 90. Você está entendendo? É no seu 90. Seu compromisso com Deus é dízimo e oferta, irmão. Você está no lugar certo, na hora certa, no momento exato. Você caiu no lugar certo. Pode não ter aparência, mas a tua vida tem que andar para frente, tá certo? E diante dessas palavras, eu gostaria de dizer que você tem que ter testemunho para contar. A pior coisa do mundo, eu não sei porquê, tem gente que recebe bênção, mas fica tá igual aquele menino. Tu só de tocaia, só tocaiano. Não é como é o nome dele? Esqueci. O baixinho, mas não, só de tocaia, tô só tocaiano. Fica na moita, irmão. É Deus fazendo, Deus abençoando, Deus abrindo porta, a pessoa. Eu não sei se é por medo de inveja. Eu não sei se é uma vigilância extrema. Não conta o milagre. Não é verdade? É Deus fazendo, e a pessoa. E você olha e você está vendo que a diferença está acontecendo, que a bênção está chegando. Às vezes é preciso você ver, o que é isso aí? Não, e o que é aquilo? Irmão, conte as maravilhas que Deus tem feito. Eu não tenho dúvida que nesses 2 anos que essa igreja está aqui, pode não ter porcelanato aqui, como foi o que nós conversamos. Quando o Tiago foi lá em casa, nós conversamos, depois eu passei para a igreja é testemunha. Vocês querem reformar esse lugar ou quer construir a nossa própria igreja? Quem estava aqui nesse dia? Então pronto, vamos construir a nossa igreja. Foi assim que foi acordado, não foi? Agora eu não tenho dúvida, mesmo sem... Esquece a construção da igreja, porque ela já saiu do papel e está andando rápido. Agora esquece, mesmo sem a construção da igreja, eu não tenho dúvida que o povo aqui tem sido abençoado. Eu não tenho dúvida. Agora, ou não conta por medo, ou não conta por timidez, por medo de inveja, ou então, se o pastor souber, eu vou ter que entregar. De 4 dessas, uma. Ou timidez, vergonha. Se eu souber, eu vou ter que... Irmãos, tudo que você recebe na fonte só funciona na fonte. Desliga aquela caixa de som da tomada e sai com ela na rua para ver se ela pega. Só se ela for recarregada, né? Mas se for também, uma hora ela descarrega. Não pega. Só funciona na fonte. Bênção só funciona na fonte. Vamos lá. Olha só. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Eu estou encerrando. Quem é que planta uma vinha e não come do seu fruto? Tá lá, o irmão Pedro plantou uma lavoura lá de maracujá, irmão Zezinho também. Só se ele não gostar da fruta, né? Tem gente que não gosta. Ou plantou morango, não gosto.
Mas quem é o primeiro a provar? Quem plantou, é ou não é? É quem plantou. Quem plantou? Você viu, pô, minha roça, é minha lavoura. Eu plantei, eu sou o primeiro a experimentar do fruto. É o que diz a Bíblia. Agora preste atenção. Olha só o que a Bíblia diz. Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Quem é que apacenta o rebanho? Será que é o rei do gado? É o dono da fazenda que apacenta? Você acha que é o dono da fazenda que apacenta o rebanho? É o dono das cabeças do gado? É o pastor. É o vaqueiro. Não é o vaqueiro? Não é o pastor? É ele que está apacentando. Não é o dono da fazenda, não é ele. O que ele vai fazer de manhã cedo? Ordenhar a vaca. E vai fazer o quê? Tirar o leite. Quem é o primeiro a provar? É o vaqueiro. Ele é o primeiro a provar. É ou não é verdade? Porque ele é um trabalhador, ele é digno daquilo. Ele não está fazendo o serviço dele, é digno daquilo. Agora preste atenção. Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Estamos falando de dízimo. Ou não diz também a lei? Estamos falando de oferta. Porque na lei de Moisés está escrito: não matarás. Na tua Bíblia pode estar escrito: não amordaçará a boca do boi quando pisa o trigo. Para aqui. Não amordaçará, não matarás a boca do boi quando pisa o trigo. O que é o trigo? Cereal. Acontecia dentro de Israel. Olha o que os homens estavam fazendo, irmão Matilde. Botava o boi para pisar o cereal. Depois que ele estava pronto, depois que ele era colhido, botava o boi para fazer o trabalho de pisar. Por que o boi tinha que pisar o cereal? O boi não pisava só trigo, pisava milho. Se fosse aqui no nosso país, pisava arroz, tudo que tem casca. Quando o boi ia pisando, o peso do boi separava a casca do cereal. Ele ia pisando e ia separando a casca do cereal. Quando um dado momento, sabe o que o boi fazia? Começava a comer o cereal. Aí sabe o que os judeus começaram a fazer? Amarrar a boca do boi. Para quê? Para o boi pisar, mas não comer. Nós estamos falando de uma boiada ou de um boi? De um boi. Se fosse uma boiada, tinha que amarrar a boca mesmo. Mas nós estamos falando de um boi. O que a palavra de Deus diz? Não matarás a boca do boi. Pode deixar o boi pisar, e na hora que o boi quiser comer a parte dele, pode deixar o boi comer, o boi está trabalhando. Agora o que Paulo diz? É de bois que Deus está falando? É com bois que Deus se preocupa? Preste atenção aí. Preste atenção no verso 9. Acaso é com boi que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós, que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber o que? A sua parte, a parte que lhe é devida. Todo trabalhador tem que receber, irmão. Todo trabalhador tem que receber. O dízimo, ele vai para o sacerdote. Não tem jeito. Às vezes eu fico vendo pessoas: nossa, aquele pastor cresceu muito, aquele pastor enriqueceu muito. Mas pode ter certeza que o povo está sendo abençoado também. Agora, se você não entregar o seu dízimo para o sacerdote, vai ter consequências. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Vai ter consequência. Porque olha, continuando a leitura, quem está entendendo, diga amém. Se nós vos semeamos, versículo 11, as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Olha o que Paulo está dizendo. Nós estamos trabalhando aqui, semeando na vida de vocês o que? As coisas espirituais. Para colher o que de vós? Bens materiais. Como é que vem o bem material? Em forma de dízimo e oferta. Tá certo? Dízimo e oferta. Isso aqui é um direito do pastor, do presbítero, do bispo, do apóstolo, é um direito do sacerdote. Ele colhe coisas espirituais. Muitos não ligam para esse tipo de serviço. É só olhar para as igrejas como é que estão hoje. Não é só a nossa não.
uma frieza terrível. Mas nós somos aqueles que Deus usa para mostrar o caminho, para dizer que Jesus está voltando, para ensinar a verdade. Porque enquanto tem um pastor que está revelando isso para vocês, colocando dinheiro aqui no altar para mostrar para vocês, para fazer toda essa simbologia, para ensinar a verdade para vocês, tem muitos falsos profetas enganando pessoas. Mas nós não estamos aqui para isso. Você acha que eu vou sair lá da rua? É até uma tristeza para mim quando eu saio de lá, num dia que praticamente é permitido para nós fazer culto, não existe nenhum empecilho, nenhuma barreira, e a gente chega aqui e encontra a igreja vazia. É triste, é triste. Nesse caso não se trata só de dízimos e oferta, a oportunidade que nós temos é essa, de aprender. É uma tristeza para o meu coração, porque nós não estamos falando de pessoas que são visitantes, nós estamos falando de membros batizados, pessoas que desceram as águas, que fizeram compromisso com Deus. É isso que eu estou falando, entende? E eu falo isso é para o bem da igreja, não é para o mal, jamais, jamais. Vamos continuar. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Por que Paulo não usava? Isso é um direito, mas por que ele não usava esse direito? Para não criar obstáculo para o Evangelho. O que ele está dizendo? Eu tolero algumas coisas para continuar pregando a palavra aqui. Então nós estamos aqui por amor, não é por dinheiro. Se fosse por dinheiro, esse seria o último lugar a ser escolhido. É ou não é verdade? Sejam sinceros. E principalmente há 2 anos atrás, olha a evolução. Muita água já correu debaixo dessa ponte, nós somos uma família. Agora, se fôssemos para procurar status, aparência, para irmos atrás de algo que nos convém, você ia continuar onde? No mesmo lugar que você estava. No glamour de uma assembleia, de uma mundial, de uma universal, mas dentro de uma chamada nós estamos aqui, e tolerando, para quê? Para que a palavra continue sendo pregada nesse lugar. Muitos aí fora ainda não entraram aqui, mas nós não estamos existindo, nós não estamos continuando, até o momento que Deus bradar e falar, vem. Aí quando vir, já foi. Nós estamos aqui. Agora olha o que Paulo diz, vamos lá, acompanha comigo, quem está com a Bíblia aberta aí? Estou acabando, eu prometo que eu estou acabando. Versículo 13: não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado, como eu estava dizendo, do próprio templo se alimenta? Você está entendendo do que eu estou falando agora? Quem está entendendo? Levanta a mão. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado, isso aqui para mim é o quê? É um serviço sagrado. Isso aqui para mim é um serviço sagrado, tá certo? E quem presta esse tipo de serviço sagrado, do próprio templo se alimenta. É daqui. Olha o que diz. E quem serve no altar, versículo 13, do altar tira o que, irmãos? O seu alimento, o seu sustento, do altar. Quem serve no altar, tira do altar o seu sustento. Você está entendendo? É do altar que retira esse sustento. Para esse sustento sair do altar, o que tem que chegar no altar? E as ofertas. É por isso que o propósito do dízimo é mantimento. Primeira coisa do dízimo é mantimento. Quem administra o dízimo? O sacerdote. Não o povo que entrega, porque o povo que entrega já está entregando do que recebeu. Agora a oferta é diferente. Você pode chegar com uma oferta aqui no envelope e dizer assim, pastor, essa oferta é específica, aqui é para comprar um ventilador. O que o pastor tem que fazer? Comprar um ventilador. Ou ele vai desviar? Não, ele vai comprar um ventilador. Pastor, isso aqui é para comprar uma cadeira. O que o pastor tem que fazer? Comprar a cadeira. Você está entendendo? Porque a oferta, ela é específica. Agora, se a pessoa falar assim, eu não vou dar nem a oferta do ventilador não, eu já vou levar o ventilador, é oferta ou não é do mesmo jeito? É oferta do mesmo jeito. Já o dízimo
ele não pode ser administrado. Quem fala isso é o pastor ou é a Bíblia? É a Bíblia. Agora preste atenção. Versículo 14. Assim ordenou também ao Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Para encerrar, irmãos, abra aí a sua Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Em Gálatas, capítulo de número 6 e verso de número 6. Olha como isso é muito interessante, não é, irmãos? Preste atenção. Isto é muito interessante. Olha o que diz o verso 6 do capítulo 6 de Gálatas. Gálatas já é depois de 2 Coríntios. Está facinho aí. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. O que eu estou querendo dizer? Graças a Deus aqui nós não temos problema com isso, mas tem que ser ensinado. Mas aqui, graças a Deus, nós somos sempre abençoados, não é? Esses dias mesmo nós já levamos 2 litros de feijão para casa. É ou não é verdade? Glória a Deus. Ah, irmão, por que eu levei esses 2 litros de feijão para casa? Como já levei aipim para casa, como já levei maracujá para casa, morango para casa. Por que eu levei para casa aipim, morango, maracujá e feijão? Por que eu levei? Porque os irmãos pepino, abóbora, xixi. Hein? Por que eu levei? Primeiro que os irmãos plantaram. Segundo que eles me fizeram. Sabe o que vocês fizeram? Vocês me deram, não foi? Vocês me fizeram participante. É isso que significa esse versículo aí, ó. Preste atenção para você aprender. Olha o que diz o verso 6 aí de Gálatas, do capítulo 6. Olha o que diz. Vocês fizeram isso aqui, ó. Olha o que vocês fizeram. Mas aquele que está sendo instruído, quem está sendo instruído? Os irmãos. Na palavra. Mas aqueles que estão sendo instruídos na palavra, os irmãos estão sendo instruídos na palavra hoje. Faça participante, vocês estão me fazendo participante de todas as coisas boas, aquele que está instruindo vocês. Os que o instrui. Quem? Eu, sacerdote. Graças a Deus. Se eu vou no irmão Zezito almoçar lá, eu levo alguma coisa de lá. Se eu vou na irmã Vanessa, eu levo alguma coisa de lá. Na irmã Tati, eu levo alguma coisa de lá. Na irmã Matilde, tá certo? Eu levo alguma coisa de lá e eu vou levando da casa dos irmãos. Por quê? Porque os irmãos estão me fazendo participante da sua colheita também. Veja como não é só dízimo. Veja como é que é o cuidado. Deus vai tocando, não é? Como às vezes a gente leva requeijão e no meio do caminho, quando a gente traz gente com a gente aqui para cá, ainda são abençoados. Por quê? Porque o que nós recebemos, eles recebem também. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Isso é você fazer participante aqueles que estão instruindo todos vocês. Tá certo? Isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que a Bíblia diz. Tá bom? Agora eu gostaria de dizer para os irmãos. Eu não sei fazer requeijão. Eu vou arrumar alguém que sabe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai dar certo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá bom? Glória a Deus. Paulo, ele diz que nós somos ministros, não do Velho Testamento, mas de uma nova aliança, tá certo? Mas de uma nova aliança em Cristo, tá bom? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3 e o verso de número 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós somos ministros de uma nova aliança, com autoridades e habilitados por Cristo para receber a sua oferta e receber o seu dízimo. Então eu gostaria de dizer uma coisa, irmão, chegou dentro da salva, chegou no altar, não se preocupe. Não se preocupe. Por quê? Porque daqui para frente o negócio agora é com Deus. Só seja obediente
obediente ao Senhor. Se você falhou em algo, conserte a sua falha. Se você passou, eu não olhava por esse ângulo, eu não sabia que era assim, eu deixei a desejar, algo passou pela minha mão, Deus destravou uma colheita grande, mas eu não honrei ao Senhor. Honre ao Senhor, honre ao Senhor, seja fiel no seu dízimo, seja fiel na sua oferta, e oferta não tem limite. Oferta é maior do que o dízimo ainda. Oferta não tem limite, tá certo? Oferta, um exemplo de oferta, pode ficar de pé. Um exemplo de oferta, que eu vou orar agora. Um exemplo de oferta. A irmã Matilde, eu tenho que usar esse exemplo de oferta. Eu tenho 2 exemplos para dar aqui. E eu encerro agora. O primeiro exemplo é o exemplo da irmã Matilde, o segundo exemplo vai ser o exemplo do irmão Zezinho. Presta atenção, para você não perder o fio da meada. O primeiro exemplo aqui, a irmã Matilde, nós, para começarmos a construção, começamos com 1.500 blocos. Quando foi? Depois, isso já foi uma doação direta da pastora. Depois a irmã Matilde chegou para mim e falou: eu vou estar dando uma oferta, pastor. 1.000 blocos aí é meu. Foi ou não foi, irmã Matilde? Nós começamos com 1.000 blocos, tá certo? O primeiro exemplo de oferta não foi dízimo, foi oferta dela, negócio dela com Deus, voto dela, compromisso dela com Deus. Ela foi lá e fez a oferta dela. Segundo exemplo que eu quero dar: tudo que passar pela sua mão, tire do Senhor. Não corra o risco de quebrar no começo, quebrar no meio, quebrar no final. Não pense que está tudo bem, porque nós não andamos como o mundo anda. Segundo exemplo, eu tenho que dar o exemplo do irmão Zezinho. Tudo que passa pela mão desse homem, ele tira do Senhor. Tudo. Se ele fizer um empréstimo no banco, ele tira do Senhor. Estou mentindo? Se ele fizer, se Deus fizer qualquer coisa, passar pela mão dele, não importa, nunca vi. Pelo menos, chegou aqui, ele entrega do Senhor. Ele pode, o que ele fizer, ele entrega do Senhor. Tá? Até aqui que eu sei é assim. Tá bom? Pelo menos até aqui que eu sei como funciona. Já chegou a levar lá na minha casa. Teve uma época de chuva, lembra? As estradas acabaram, não sei nem como ele entrou na minha rua. Nós deixou o carro lá na creche, perto da creche, e foi entrando lá, e carro nenhum andava lá na rua. Época de chuva, houve uma época que aqui nós paramos os cultos, quem lembra? Moisés chegou com o dízimo dele lá. Passou a colher um pouco, mas colher está aqui. E pouco ou muito, tudo que passar pela sua mão, seja fiel ao Senhor. Ou estava orando na colheita, oração do pastor Marcos, pastora Rita, são os pastores de vocês, que cobrem vocês de oração, vocês estão debaixo da nossa cobertura. Pode ter certeza, se acostume com os anônimos, se acostume com os simples, é o que tem para hoje, mas Deus abençoa. Tudo que passar pela sua mão, entrega no altar. Entrega no altar, não olha nem para um lado nem para o outro, e seja fiel, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Amém? Deus vai te honrar. Eu quero estar orando pela igreja agora. Quantos entenderam? Quantos entenderam? Aleluia, glória a Deus. Aleluia.